1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 1, 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pela Tua suficiência, pela Tua tão grandiosa salvação. Por isso queremos Te adorar nessa manhã. Já Te louvamos, cantando e exaltando o Seu nome. Agora queremos Te exaltar, Senhor, na pregação da Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Derrama luz aos nossos corações, como o santo servo Paulo orou, tendo os olhos do coração iluminados. Senhor, ilumina os nossos corações nessa manhã. Nos mostra mais sobre a Tua pessoa e a Sua obra gloriosa na cruz. Que nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho. Ontem nós vimos, a tragédia que ocorreu, porque Deus criou tudo perfeito, de maneira adequada e plena. A criação, ela teve assim um período grandioso, Deus criou no primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia. E a obra-prima da criação de Deus ocorre na segunda parte do sexto dia, que é o homem criado. Então, quando o homem foi criado, Deus fez algo grandioso na criação do homem. Deus colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. E dentro dessa imagem e semelhança, Deus deu um chamado cultural para o homem criado, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja. Então, qual é o mandato cultural de Deus? É que através do homem, com a imagem e semelhança dele, tudo relacionado à cultura, tudo relacionado à cidadania, tudo relacionado à vida social, partiria desse homem em comunhão com Deus. Então, nós queremos corrigir nessa hora que Deus não é contra a cultura, Deus não é contra a música, Deus não é contra a comida, Deus não é contra a poesia. Pelo contrário, esses meios da graça comum nos foram dados para que a gente glorifique a Deus através da música, a gente glorifique a Deus quando a gente come. Por isso que Paulo diz: se comermos ou bebermos, fazei tudo para a glória de Deus. Até questão cultural, as universidades, as escolas públicas, as escolas municipais, as escolas estaduais, Deus colocou tudo dentro do seu supremo propósito. Só que a tragédia ocorreu. E aquilo que era um mandato cultural para o homem, através da presença de Deus, vivendo para a glória de Deus, manifestasse a sua beleza em todo o universo, fracassou. E nós vimos ontem, a serpente ali, ela conversou com Eva, e ela colocou dúvida, trouxe orgulho para o coração de Eva, e trouxe uma questão chamada independência de Deus. Ela quis viver independente de Deus. Ela quis ser igual a Deus. Então a síndrome de Satanás é transformar o homem Deus. Fazê-lo Deus. Quem é Deus, irmãos? Deus é autônomo. Ele se revela. Ele não precisa de nada. Mas quando Deus cria o homem, Deus quer relacionamento com esse homem criado. Ele quer que esse homem dependa dele para comer, para beber, para se alegrar. Só que quando a queda vem, o homem se torna independente de Deus e passa a viver fora da presença de Deus. Mas a gente percebe que Deus, através do seu infinito amor, não desistiu do homem criado. Deus mesmo mata um animal, derrama o sangue do animal e veste Adão e Eva com aquela pele do cordeiro, já tipificando a obra de Jesus Cristo.
Então fica muito claro que a gente precisa entender que a obra da justiça divina já começou a operar em Gênesis. E a história da redenção, ou o drama da redenção, esse ato maravilhoso de Deus em salvar o homem, alcançar o homem, buscar o homem de volta para ele, é porque Deus, ele sabe das fraquezas humanas. Ele sabe quem nós somos. Que a gente está lutando com quem? Com a nossa própria alma. Com essa natureza humana que é em nós. E não é fácil viver com você mesmo. A gente até se esconde do outro, se esconde dos pais, se esconde dos amigos. Mas você viver com você, com essa alma, com essa mente confusa, com essa emoção dúbia, com essa vontade que não se submete à vontade de Deus, não é fácil. Essa alma, ela fica ali latente. Então os filhos de Deus, eles têm todas as possibilidades de vencer o pecado nessa alma. O pecado pode ser vencido. A gente não pode temer, como nós cantamos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Então fica claro que João aqui, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, eu quero que você não viva na prática do pecado. Mas e se você pecar? A questão toda é que a gente precisa entender que nessa fragilidade humana, nessa humanidade que nós temos, nós somos homens e mulheres sujeitos ao pecado. Então não brinque com a sua natureza, não brinque com essa velha vida que ainda atua em você. Porque João diz assim, ó, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, a questão toda é que João não está dando legitimidade para ninguém viver em pecado. Mas João entende que quando você, ontem nós falamos, quando você recebe a palavra, crê, é regenerado, você nasce de novo, é justificado pela fé, se torna filho de Deus, isso não significa que o pecado é erradicado do seu ser. É isso que João está dizendo. Vocês têm que viver entendendo que essa nova vida não tira a outra vida, porque a outra vida ainda continua vivendo em você. É Romanos 7. O bem que há em mim, esse não faço, mas o mal que há em mim, esse eu faço. Aí Paulo diz assim, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então saiba, irmãos, que o pecado é um ser residente, que o pecado mora ainda em nós. Ele opera. Por isso que a nossa luta não é contra os homens, não é contra a sociedade, não é contra o mundo. Aonde está a nossa luta? A nossa luta ocorre no nosso interior. O nosso campo de batalha está na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção, que repercute no nosso corpo. Então, o pecado, eu vou ser bem claro para os irmãos, ele pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo. Não tem outra maneira de vencer o pecado. Tem gente que usa todas as coisas exteriores para tentar vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer o pecado dessa forma externa. Como que se vence o pecado? Olha como Paulo vai dizer em Romanos 6, de 12 a 14, ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereça o seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha agora, Paulo diz assim, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! O pecado não nos domina mais, o pecado não pode ditar mais regra na nossa vida. E Paulo diz assim, pois não estás debaixo da lei. Por que o pecado não nos domina mais? Porque o vínculo, o pecado e lei era o que manipulava o nosso ser. O que tem leis? O que tem guarda de trânsito? Tem sinal vermelho? Por que tem quilometragem de quanto o carro tem que andar? Porque os homens caídos precisam de leis. O que tem lei em casa? Se não obedecer, ela te pega.
Porque se não obedecer depois de barbado, você pega ainda. Por quê, irmãos? Porque se Deus deixasse a gente sem leis e regra, nós estaríamos no inferno. Porque o primeiro ato de Adão e Eva foi quebrar os mandamentos de Deus. E hoje, depois que você nasce de novo, justificado pela fé, se torna filho de Deus, nós não estamos mais debaixo da lei como mandamento. Por isso que a gente não guarda o sábado, por isso que a gente não pratica dieta santa. Porque hoje nós vivemos, olha como Paulo diz, nós estamos debaixo da graça, amém, irmão? Amém. Nós estamos debaixo do favor imerecido de Deus. O que é essa graça? É a graça que nos salva, Efésios 2:8. Paulo diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer ver você viver em pecado? É só praticar o versículo 9 de Efésios 2. Paulo diz como? Paulo diz assim, nem de obras para que ninguém se glorie. Quer ver você viver aprofundado em pecados? É quando você começa a usar sua carne para tentar agradar a Deus. Não use sua carne para tentar agradar a Deus. Sua carne não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a graça que Deus nos deu para nós vencermos os pecados. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim, porquanto a graça de Deus, olha isso aqui, se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século vida justa e piedosa. Como que se vive justamente, piedosamente? Não é com regras. Não é dizendo que o outro tem que fazer. Não é excluindo ninguém da comunhão da igreja, excomungando ninguém da comunhão da igreja. A gente precisa voltar, se somos reformados, a gente precisa crer que a graça de Deus é soberana. Não é isso que nós aprendemos? Que a graça é soberana, está aqui Paulo falando. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Quem educa os crentes não é os líderes, é a graça. Paulo diz aqui, educando-nos, para que a gente se negue a nós mesmos, nossas paixões, nossas impiedades, deixe de amar o mundo. Existe uma vida dentro de nós que nenhum código humano tem poder de guiar qualquer cristão. Por isso que você nunca vai ouvir da minha boca que você tem que fazer. Já falei? Nunca. Porque eu acredito que a educação cristã vem do Evangelho da Graça. Quanto mais graça Jesus é pregado, a cruz de Cristo, a justiça de Cristo, a salvação em Cristo, mais educação espiritual você vai ganhando. Você não vai percebendo que coisas que nos afetavam no passado hoje já não nos afetam mais? Sabe por quê? Olha como Paulo diz, a graça te faz sensato, justo e piedoso. Então não tem nenhum segredo da vitória sobre o pecado além desse. Como que é que Noé venceu a geração dele? Qual era a geração dele? Você lembra de Gênesis 4? Criaram uma cidade, começaram a cultivar gado para comida, instrumentos, harpa, lira, tamborim, para fazer música para se alegrar. Depois começaram a fazer com instrumentos para se defender, armas. E um dos bisnetos de Caim começou a fazer piada sobre a morte. Era um poema do assassinato. Ah, eu matei 10 mil, o outro matou, sei lá. Ele começou a fazer poema de desgraça. É igual o jornal, já viu? Jornal, você lembra do jornal O Povo? Quando se abria, era um poema da desgraça. Gente decapitada, gente com o braço cortado. Se fizesse assim, eu vou dizer que saía sangue. É a poesia do bisneto de Caim. Ele se orgulha da miséria e da desgraça, de matar, assassinar as pessoas. Mas dentre aquela geração, irmãos, estava um homem que aqui Paulo chama de sensato, justo e piedoso, Noé. Como que Noé era santo, sensato, justo e piedoso?
Ontem nós lemos, no capítulo 5 de Gênesis, Noé andava com Deus. Então a maneira de vencer essa geração maligna, esse mundo corrupto, tudo está corrompido, a política, a educação, o sistema religioso. Irmão, todos os ambientes chamados sociedade está corrompido. Embora a graça de Deus, a graça comum, ainda opere na esfera da sociedade. Mas só tem uma maneira para a gente passar por essa sociedade caída. Por isso, se lembra Pedro no dia de Pentecostes? Ele falou, salvai-os dessa geração má. Não mudou não, irmãos. Desde o início de Gênesis, é a mesma coisa. O lesbianismo não começa agora não, está lá. Romanos 1 e 2, Paulo está tratando de homossexualismo. Está tratando de idolatria. Corinto, Paulo trata disso também. Então fica claro que a maneira para a gente vencer esses pecados que atuam na sociedade é andando na presença de Deus. João diz aqui, o que é andar na presença de Deus? É andar na luz. Andemos na luz como Deus na luz está. Olha só o Salmo 36:9. O salmista diz assim, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. É o que a gente precisa? Andar na luz. Ontem a dificuldade que eu tive em ler a Bíblia sem óculos é porque já estava escuro. A noite para mim não deixa eu enxergar nada, não deixa eu ver nada. Assim que é a nossa caminhada cristã. Que a gente não viva nas noites escuras da nossa alma. Deixa essa noite escura da alma, essas trevas, que às vezes o seu ser quer, estar envolvido com ela. Viva na luz. Viva na luz de Deus. Como a gente precisa entender que nesses últimos dias nós não precisamos de fazer para querer alcançar a presença de Deus. A gente precisa só andar na presença de Deus. Gênesis 17, depois que Abraão errou, gerou Ismael, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E depois de 13 anos, em Gênesis 17, versículo 1, diz que Deus apareceu para Abraão e disse o quê? Anda na minha presença. Não é para fazer, Deus não falou, eu vou te mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus falou, a mudança vai ocorrer quando você andar na minha luz, andar na minha presença e andar na luz. Andar sendo iluminado por Deus, andar sendo guiado, sendo levado pelas mãos do Senhor. Por isso que o salmista diz, na sua luz nós vemos a luz. Andar na luz não é só andar na presença de Deus, tem um outro fato. Deus falou para Abraão, e ser perfeito. Como que você vai ser perfeito? Fala para mim. Só tem uma maneira, em nós não há perfeição. Em nós só há coisas erradas. A gente olha pra gente, a gente fala assim, ai, que fracasso que eu sou, né? A gente acorda segunda-feira com o coração assim, poxa, sábado e domingo eu tava explodindo, louvando, adorando. Aí chega o resto da semana, eu vou te mostrar como é ser perfeito na presença de Deus. É lendo a palavra. Amém. Duas coisas, orar e ler a palavra. Aí o Davi diz assim no Salmo 119, versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer viver uma vida cristã vitoriosa, vencendo tudo aquilo que nos dias de Noé dava para ser vencido e não conseguiram vencer? Aí veio o dilúvio e destruiu toda a terra. Leia a Bíblia. Acorda pela manhã, faz um devocional. Pega um livro da Bíblia, não lê para entender, lê para desfrutar. Tem um livro de John Piper, eu vou indicar para vocês, de capinha azul, chamado Penetrado pela Palavra. É um livro devocional que nos ensina a mergulhar na palavra, a viver à luz da palavra, porque Davi diz assim, ela é lâmpada para os meus pés, o que guiou a trajetória de Davi, embora Davi não fosse perfeito.
Davi não era rodeado de fraqueza, como nós somos rodeados de fraqueza, mas o que fez Davi prosseguir? O Salmo 119 é um salmo que exalta os mandamentos de Deus, que é a palavra de Deus. E Davi diz, o que iluminou minha caminhada, minha trajetória foi a luz da palavra de Deus. Irmão, vai a palavra. A palavra é diferente de livros, é diferente de tudo, irmão. Eu vou falar a verdade para os irmãos. Meu primeiro ato devocional não é ler livro. E também não é ler a Bíblia para entender. É ler a Bíblia para ouvir Deus falar comigo. Para entender o coração de Deus. Para ver como Deus pode me guiar. Porque por meio disso é que vem a provisão de Deus para nos socorrer nesse grande dito aqui que 1 João 2,1 diz, se alguém pecar. E agora? Vou falar aqui, ou melhor, vou perguntar para vocês. Se alguém pecar, se alguém é pecador, o que você faz, gente? Tem um pecador? Hã? Abraço. Se tem alguém que peca, se alguém pecar, vamos excluir, excomungar, vamos fazer uma roda da Santa Inquisição da igreja e vamos colocar para fora o pecador. Irmão, a gente tem que ler 1 João 2,1. Olha isso aqui, vamos lá. Se alguém peca, eu vou tratar com ele, fazer a Santa Inquisição da igreja? Não, olha João, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não peque. João não está dizendo que não vai pecar, mas se alguém pecar, temos o que, irmãos? Fala! Quem é que está julgando a nossa causa? Quem é que está diante do Pai em meu lugar, no seu lugar e no lugar de todo pecador? Seja ele lésbica, homossexual, seja ele beberrão, qualquer pessoa. A palavra advogado é paracretos, significa chamado para andar do lado. Não é para acusar, não é para apontar, não é para inquirir, é para defender. Metaforicamente, é aquele que defende a causa da pessoa num julgamento. Coração de João é se somos pecadores e se continuarmos pecando, e se pecarmos e pecarmos e pecarmos. Vou ser bem claro, irmãos. Nós não somos wesleyanos, eu não sou metodista wesleyano, justamente por isso que eles pregam uma falsa doutrina chamada erradicação do pecado. Não existe essa doutrina. Os wesleyanos pecam nessa doutrina. Não tem ninguém que depois de salvo não volte a pecar, irmão. Está aqui, João está dizendo, se somos pecadores, temos o meio para vencer o pecado, para triunfar sobre o pecado. Na cruz, Jesus venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o eu, venceu a morte. Ele venceu tudo. Mas e agora, se pecarmos? Temos um advogado diante do Pai em nosso favor. Amém. Sabe por que temos um advogado? Você lembra da nossa conversa de ontem ali? Sabe por que temos um advogado? Porque assim como no livro de Jó, ele ia na presença de Deus, ele continua indo. Sabia disso? Apocalipse 12:10 diz assim, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Ele continua. Às vezes não tem nada para nos acusar, mas ele vai lá e fala, ele te serve porque você guarda ele. Sabe qual foi a acusação do diabo para Jó? Não tinha nada para falar de pecado. Jó era impecável, orava 3 vezes ao dia, sacrificava, ofertava para Deus direto. Íntegro, irmãos. Piedoso. Aí Satanás falou, já sei. Vou chegar diante de Deus, vou falar que Deus é muito bom para ele. O termo que o Lúcifer usa quando chega diante de Deus é você o cerca com sua sebe. Sabe o que é sebe no hebraico? Você o abraça de tal forma que o protege, que nada pode tocá-lo. Entendeu, irmãos? Imagina pra gente. Ele nos acusa, irmãos, de dia e de noite. Mas vou repetir de novo, o texto mais falado
o texto mais cantado é: nenhuma condenação há, amém, irmãos? Para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, irmãos. Porque Jesus no seu... Não sei se vocês sabem, qual é o ministério de Jesus hoje? Outra pergunta. O que Jesus está fazendo agora? Oi? Intercedendo. O ministério de Jesus é o ministério celestial de oração. Por isso que João usa aqui, ele diz assim, no final do versículo: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele diz assim: Jesus Cristo o justo. Por que ele é justo? Porque ele é inocente. O sangue diante do Pai é o sangue de um homem sem pecado. Então, quando a gente peca e confessa os nossos pecados, diante de Deus está alguém que tomou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, e ele hoje tem para oferecer ao Pai, como ele já ofereceu. Por isso que o Cordeiro em Apocalipse é loucura, irmão. Ele não foi morto na história, é na eternidade primeiro. O Cordeiro que foi morto quando? Antes da fundação do mundo, porque a obra de Cristo tem uma vitalidade, uma validação eterna. No tempo ele se encarnou, ele viveu e morreu na cruz para ter uma vitalidade no tempo, uma validação no tempo. Então, essa é a obra de um homem justo. Olha como Hebreus 4, 14 a 18 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Você é fraco? Fica tranquilo. Está aqui. Temos um sumo sacerdote, um intercessor, um advogado diante do Pai. Aí o escritor aos Hebreus continua: antes foi ele tentado em todas as coisas, igual você. Qual é a tentação que você já passou mais grave? Ele foi muito mais tentado do que nós. E ele não tinha pecado, hein? Hebreus diz: a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Amém, irmãos? É aqui que está a intercessão plena de Jesus. Não tem pecado entre ele e o Pai. Ele assumiu nossos pecados, mas ele é sem pecado. Hebreus: achegamos-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça. Irmão, o trono não é de juízo. Oh, Senhor Jesus. Por isso que não pode expor ninguém publicamente, não pode atacar as pessoas. O trono que está no céu é da graça, não é da lei, irmãos. Aleluia. A lei é o Monte Sinai. Se lembra do Monte Sinai? Quem queria se aproximar do Monte Sinai? O povo de Israel, os filhos de Israel, falou: sobe você, Moisés, e fala com Deus, nós vamos ficar daqui. Porque o monte era... era explosão, era um cataclisma. O monte estava pegando fogo, o monte fumegava. Mas hoje não, irmãos. Hoje, na nova aliança, o trono que nós nos aproximamos não tem nenhuma acusação contra nós. O trono é do favor e... O que é graça? Caris. É o trono do favor imerecido, é o trono da graça. Para quê? O que tem no trono da graça? O escritor aos Hebreus diz: misericórdia. O que está diante de Deus agora em nosso favor? É a misericórdia. Por isso que nós nunca vamos excluir ninguém da comunhão, atacar ninguém, apontar ninguém. Porque nós sabemos quem somos, tão fracos como qualquer pecador, como qualquer um que está bebendo ali agora, ou que está se prostituindo, se entregando às drogas. Irmão, não brinca, você é tão fraco quanto o ímpio. Só que nós somos regenerados, nós somos pecadores lavados com o sangue do Cordeiro, mas ainda somos pecadores. Se Deus tirar a graça, a misericórdia, a bondade sobre nós, nós vamos cair como esses ímpios. O que nos mantém de pé é o trono da graça, é o trono que Jesus ora por nós, irmãos. Que te mantém. Por isso que é um líder soberbo é quando ele começa a apontar, dizer
quem faz, quem não faz, irmãos. Nós não somos chamados para isso. Mas olha o versículo 2. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, ele é o resgate. Ele é a compra, ele é a redenção. E ele é o perdão para todos os pecadores. Entendeu, irmãos? Propiciar é resgatar, comprar, redimir e perdoar. Se Cristo é a nossa propiciação, como que a gente não vai ser propício a qualquer pecador semelhante a gente? Ah, mas é lésbica, mas é homossexual. Qual é o problema, irmãos? A gente não quer saber da prática, a gente quer saber da pessoa, que tem um espírito humano, que tem uma alma humana, que a gente precisa orar por ele, resgatá-los, acolhê-los, para que a graça de Deus, para que esse resgate, essa compra, essa redenção, esse perdão imputado na cruz, que Jesus ali na cruz propiciou a Deus Pai e satisfez o coração do Pai. Hebreus 2,17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Amém, irmãos? O que é propiciação? Para resgatar, comprar, redimir e perdoar a humanidade. A gente não sabe, irmãos, até onde a propiciação de Jesus Cristo vai. Por isso, quando Spurgeon perguntava: o que você prega o evangelho se você é calvinista? Ele falou: ninguém tem uma placa escrito eleito na testa. Você não sabe quem é eleito. Isso está dentro do Supremo Concílio da Trindade. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que sabe. Por isso que o Senhor nos deu esse ministério, ministrar a graça de Deus. Aqui, a propiciação tem dois aspectos: a natureza e a origem. Só que é para derrubar o nosso conceito do padrão ético da igreja. A igreja tem ética, a igreja tem moralidade. Claro, irmãos. Mas quando você olha para a natureza da propiciação, é bom que você entenda que você não é o dono da igreja. Você não é o dono dos irmãos. A igreja não é sua. Precisa ler Atos 20 e 28. A igreja de Deus que ele comprou, que ele propiciou, que ele resgatou, que ele redimiu, que ele perdoou com seu próprio sangue. E aqui, Paulo escrevendo na carta aos Romanos 3,25, ele diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como resgate, compra, perdão de pecados mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus. Olha, isso aqui é Deus, é Deus. O sujeito aqui do versículo 25 de Romanos 3 é Deus. Se Deus fez isso, por que a gente não pode fazer isso? Diz aqui Paulo: ele tolerou os pecados da humanidade. Você sabe isso? Não é você não, nasci de mulher não, eu nasci de mulher não. Pecador desgraçado e miserável, destinado ao lago de fogo eternamente. Aqui é o Deus santo, de Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus 3 vezes santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Paulo está dizendo: ele tolerou, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, irmãos. Sabe que quando Jesus encarna, se torna um homem, é Deus falando assim: vou deixar o que vocês fizeram para lá. Agora quem vai assumir a culpa, quem vai comprar, resgatar, quem vai redimir e perdoar vocês é o meu filho. Imagine. E a gente, o que a gente faz? A gente fica acumulando dívida do outro. Você fez isso, você é aquilo. Você fica trazendo o passado. A gente fica remoendo o passado, irmãos. A verdade, esses líderes que ficam penalizando os irmãos na igreja, é que vivem de passado. Estão presos em alguma coisa do passado. Mas a natureza do resgate, da compra, da redenção e do perdão dos pecados é que Jesus é a oferta pelos seus pecados,
pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos seus pecados e pelo pecado do mundo inteiro. Nós não somos universalistas, não cremos na salvação do mundo todo. Isso é heresia. Mas nós cremos que o sangue de Jesus derramado na cruz, ele é suficiente para salvar todo pecador que crê na obra de Cristo na cruz. E segundo, a origem da propiciação. A origem te coloca de joelho. A origem... Quantos minutos? A origem te prostra. A natureza, quem é a natureza da propiciação? É o Filho de Deus. Mas qual é a origem para Deus enviar o Filho dele? Qual é a origem? Você sabe qual é a origem? Você vai ficar surpreso, irmão. É o amor dele. Sabe o que falta para a igreja atual? De ver o ministério de intercessão, o ministério de Jesus como advogado, paracletos na igreja, é olhar para o amor de Deus. Irmãos, se a gente vê o amor eterno de Deus, Jeremias 31:3 diz que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é eterno. O nosso amor está vinculado à falha e fraqueza das pessoas. Se fracassou, a gente larga para lá, exclui, excomunga. Mas não é assim o amor eterno de Deus. Quer entender o amor do tempo? Olha para Pedro. O amor temporal. Quando Jesus encarna, vive, começa seu ministério de 3 anos, ele tem um discípulo que não merecia ser amado. Pedro merecia ser amado? Claro que não, irmão. Só errava, fraquejava, falhava. Mas depois que ele ressuscita e Pedro nega, se afasta, leva os outros discípulos, ele se apresenta para Pedro e ele invoca, qual é a palavra que ele invoca em João capítulo 21? Pedro, tu me amas? Ele é o amor eterno de Deus Pai, irmãos. Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Fileu. Pedro nunca falou agapeu no grego. Pedro, meu amor é o amor humano, Senhor. Eu amo até pisar no meu calo. Eu amo até descobrir que você é lésbico, que você é homossexual, que você toma cachaça. O nosso amor vai até aí, irmão. Quando você descobre a fraqueza do outro, você mata. É igual a mulher pecadora de João 8. Quando descobriram a fraqueza dela, que era andar com um monte de homem, ela era uma prostituta. Pegaram pedra para matar ela. Mas a encarnação do amor estava diante dela. E ele começou a escrever na terra. Quando ele levantou, ele falou, quem não tem pecado, foi saindo. O texto diz em João 8, do menor ao maior. Os mais novinhos já eram pecadorzinhos. E os mais velhinhos já eram pecadorzão. Saiu todos os pecadores. E Jesus olhou com um olhar de amor para aquela mulher e falou assim, mulher, é o amor. A origem da nossa salvação é o amor, irmãos. Entenda. Não é o que você faz que agrada a Deus, não. É que a propiciação, o resgate, a compra, a redenção, o perdão dos seus pecados é que Deus te amou. Não que nós tenhamos o amado, mas Ele nos amou primeiro. Antes de você nascer. Quando você pensava em amá-lo, Ele te amou. Onde estão seus acusadores? Ela falou, se foram, Senhor. Aí ele virou para ela e falou, mulher, vai e não peques mais. Então fica claro que a origem da propiciação é o que está em Romanos 5:8 e Romanos 8:32, vamos terminar. Paulo diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós não bebíamos, quando nós não estávamos prostrados na homossexualidade. É mais grave. Quando nós não éramos nem homossexuais, nem lésbicas, não éramos
cachaceiro, não usávamos droga, nós só éramos pecadores. Irmão, Deus te amou na profundidade maligna em que você estava. Te lembra quando Jesus fala, o Filho do Homem não veio para buscar justo. Veio para salvar pecadores. Qual é a confusão dos judeus? É que Jesus é intitulado como amigo dos... Saberia onde Jesus estaria aqui? Não estaria aqui. Ele estaria ali. Estaria perto da praia. Ele estaria nos lugares onde nós não gostamos de ir. Onde nós não temos coragem de ir. Que a gente se acha muito santarrão. Quando a gente descobre o pecado do outro, a gente esquece que Deus nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Aí, Romanos 8,32, Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, todas as coisas. Deus não vai poupar nada para te salvar. Então que a gente aprenda que ontem nós vimos a desgraça do pecado. E hoje nós estamos vendo a graça que nos salva. Se nós pecarmos, temos um advogado que anda do nosso lado, que está diante do Pai como intercessor, orando por nós, e não somos diferentes de nenhum pecador agora em Maricá, ou em São Gonçalo, em qualquer outro lugar. Por isso que eu amo Romanos capítulo 3, versículo 23, que Paulo diz assim, todos pecaram, irmãos, é todos mesmo, para que a gente não se envaideça e não comece a excluir as pessoas, a atacar as pessoas. Se você vê a fragilidade do seu coração, você vai entender como Davi, quando Abisalão começa a tomar o trono, e os generais de Davi começam a fazer proposta para assassinar Abisalão. O termo que nós vemos em 1 e 2 Rei que Davi usa é esse aqui. Olha isso aqui. Ele diz assim, não, Abisalão, meu filho. Ele estava querendo tomar o trono do pai. Roubar tudo que Deus havia confiado a ele. Mas Davi entendia quanto ele pecou, assassinou, mentiu. E a graça de Deus permaneceu sobre ele. E a disciplina de Deus sobre ele, sobre a sua casa. E Davi passou a viver uma vida de constante graça para todas as pessoas. Qual era o maior inimigo para o reino? Era a família de Saul, irmãos. Um dos filhos de Saul se aproximou de Davi, Jonathan, e ficaram enlaçados na sua própria alma. Quando Davi toma posse do reino, conclusivamente, o que você ia fazer? Você não ia mandar matar os familiares todos de Saul? O texto diz, em 2 Samuel, que Davi se lembrou de Jonathan, seu amigo, e falou, tem alguém da casa de Saul, da família de Jonathan? Tinha um sim, Mefibosete, aleijado, não conseguia andar, andava todo trevado. E Deus falou, traz. Você imagina o coração desse menino. O rei vai cortar minha cabeça. Quando chegou diante da mesa do rei, colocou ele na mesa. É a graça de Deus, irmão. Não vamos ficar olhando as fraquezas das pessoas. Vamos amar, amém? Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Amém? Isso é verdade. Amém. Deus não ama o pecado. Mas os pecadores ele abraça, ele acolhe, ele chama, ele atrai, ele busca para ele. Então não vamos ficar atacando o pecado das pessoas, criticando as pessoas, excluindo as pessoas, excomungando as pessoas, porque Deus te aceitou em Cristo, amém? Igual a figura de Davi recebendo Mefibosete é justamente essa. Deus nos trouxe para a mesa. Qual foi seu convite? Você precisa da mesa. Viu, irmão? É isso mesmo.
Pecador entende o pecador. Né, irmão? A gente entende que a mesa o Senhor nos chamou. O Senhor nos quer para Ele. Então vamos ficar debaixo dessa graça. Foge de todo o ministério de acusação, de ataque, de excomunhão. Nós não somos dos que excluem as pessoas. Nós somos os que recebem, os que acolhem, os que incluem. Amém, irmãos? Para que as pessoas possam se achegar à presença do Pai. Te louvamos nessa manhã. Pela grandiosa obra do Teu Filho na cruz. Que não só nos salvou, mas também hoje temos um advogado perante o Pai. Que Ele está do seu lado nessa manhã, intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo seu ministério intercessor nessa manhã. Por isso pedimos que o Senhor ore por nós, ore por nossas causas, nossas fraquezas, nossas demandas. Senhor, como carecemos das suas orações. Ore pela sua igreja, tem misericórdia da sua igreja. Senhor, não deixe a sua igreja ficar tão vaidosa e se esquecer que o Senhor está intercedendo pelos pecadores. Obrigado porque o Senhor é um sacerdote eterno que entrou na presença do Pai e agora não é mais um trono de julgamento, mas é o trono da graça. E como o escritor aos Hebreus diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia. Tem misericórdia de nós, do seu povo aqui em Maricá, em todo o Brasil. Vemos tanta condenação para os filhos de Deus, mas nessa manhã nós queremos pedir a intercessão de misericórdia pelo nosso país, pelas igrejas do Senhor, pelos filhos do Senhor. Socorre o seu rebanho, Senhor. Às vezes o nosso sentimento, quando viajamos visitando as igrejas, é que vemos que são ovelhas sem pastores, Senhor. Sem pastoreio, sem pasto, sem cuidado. Mas graças a Deus, Senhor, que aqui em Maricá temos o ministério pastoral. Continua abençoando essa igreja, abençoando o ministério do Vinícius. Faz progredir, dá sua graça, que seja um ministério que apresente o trono da graça para os pecadores, para que todos sejam recebidos e acolhidos e se sintam resgatados e perdoados no nosso meio. Que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus.